Olá, sou eu, Emanuele Maia, no Contando Histórias, e hoje eu vim trazer uma reflexão que está no livro de Marcos, no capítulo 6, do verso 45 ao 52. Vamos passear por esses versículos e entender o que Jesus quer nos ensinar. A primeira parte dessa história, Jesus obriga os seus discípulos a entrarem no barco e seguir para outra banda do mar da Galileia. E Jesus fica. A Bíblia conta que os discípulos, eles foram à tardinha ainda. E quando ainda estava no meio do caminho, começou uma grande tormenta. Então, o que a gente tira de lição só nesse primeiro versículo? Às vezes a gente pode perguntar, poxa, eu estou obedecendo a Deus e estou no meio de uma grande tempestade. Porque foi isso que aconteceu. Os discípulos obedeceram o que Jesus mandou, porque no primeiro versículo lá do capítulo 6, versículo 45 do capítulo 6, é de Jesus obrigando os discípulos a subirem no barco, ele ficou em terra. Mas assim, os discípulos não sabiam o que Jesus estava fazendo. Jesus estava orando por eles. Os discípulos não sabiam o que Jesus ficou fazendo, mas ele estava intercedendo, porque a palavra de Deus diz que há um único intercessor entre Deus e os homens, que se chama Jesus Cristo. E ele intercede por nós. E Jesus, ele resolve ir até os discípulos na quarta vigília, em torno de 3 horas da manhã, e os discípulos saíram à tarde. Lembre que a Bíblia diz que eles saíram ao cair da tarde, todos os discípulos no barco. E a Bíblia diz que eles estavam no meio do caminho. Quer dizer, hoje, meu irmão, você pode também estar no meio do caminho, no meio da tempestade, no meio da tormenta. Mas vai ser neste momento que Jesus vai ao teu encontro, porque foi neste momento que Jesus foi ao encontro dos seus discípulos. Os discípulos estavam aterrorizados. Será que Jesus não sabia o que estava acontecendo com os discípulos? Às vezes, os problemas começam a surgir e a gente acha que Deus está demorando. Por que Deus está demorando a me socorrer? Porque, veja, eles estavam num barco, a tempestade começou a assolar, o mar começou a ficar muito revolto, começou a subir as ondas. Será que Jesus não sabia do que estava acontecendo? É claro que ele sabia, ele sabe de todas as coisas. Mas ele esperou a situação ficar impossível. Ele esperou a situação ficar de forma que os discípulos não tinham mais como sair daquela situação. E ele resolveu chegar até os discípulos de forma extraordinária. Ele chegou aos discípulos de forma sobrenatural. E pode ser que seja dessa forma que Jesus vai aparecer na tua vida também. Hoje você pode estar passando por uma situação bem parecida com os discípulos. Talvez o mar revolto que está na tua vida não seja um mar físico, mas seja um problema na tua família, um problema com os teus filhos, no teu casamento, nas tuas finanças. Mas Jesus, ele pode sim aparecer de forma sobrenatural na tua vida. Ele pode mostrar a vocês que as ondas que se levantam no teu caminho estão debaixo dos pés de Jesus, porque foi dessa forma que ele apareceu para os discípulos. Ele apareceu para os seus discípulos caminhando sobre o mar, caminhando em meio à tempestade, aos ventos fortes, os ventos que assolavam o barquinho dos seus discípulos, o mar revolto que tentava derrubar o seu barquinho. Ele veio andando, quer dizer, tudo estava debaixo dos pés de Jesus, tudo está no controle, a situação está sempre no controle das mãos de Jesus. E há certos momentos na vida que a gente até acha assim, poxa, Jesus está demorando.
Eu creio que Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, também pensaram isso. Porque não é brincadeira. A Bíblia conta que Jesus amava essa família, amava Lázaro. A ponto que em nenhum momento da Bíblia mostra que Jesus chorou. E Jesus chorou quando soube da morte de Lázaro. E a gente fala muitas vezes nas pregações, né? A gente escuta muita gente falando que Marta desacreditou, disse, Senhor, se o Senhor tivesse chegado, meu irmão não teria morrido. A gente se põe no lugar. A gente por muito menos perde a fé, por muito menos desacredita. Imagina a situação de Marta e Maria, que eram amigas íntimas. Jesus frequentava a casa dela. Jesus pode ter crescido com eles em Betânia, quando eles iam visitar a família do pessoal de Lázaro. E o que aconteceu? Ela mandou um recado. Ela avisou, olha, teu amigo Lázaro, a quem tu amas, está muito enfermo. E Jesus não foi. Jesus não foi na hora que ela falou. E muitas vezes acontece isso. Jesus não vai na hora que a gente pede. Muitas vezes a gente pergunta, por que Deus não ouve minhas orações? Por que Deus não me responde? Não é? Não acontece isso? Acontece comigo. Às vezes eu quero uma coisa, digo, poxa, Deus não me responde, mas não é que Deus não responde, é que Ele só aparece na hora certa. Ele apareceu na hora em que Marta e Maria tinham perdido todas as esperanças. A esperança que ela tinha era que Jesus fosse salvar o irmão dela de uma enfermidade, mas Jesus foi fazer algo sobrenatural. Jesus ressuscitou um morto que já estava morto há 4 dias, que já estava podre. Então Jesus sempre nos surpreende. Voltando à história do barquinho lá dos discípulos, ele aparece, ele manda o mar se aquietar, ele volta com os discípulos para o barco. Veja bem, a tempestade só estava assolando até a hora em que Jesus apareceu. Quando Jesus apareceu e foi com os discípulos para o barco, acabou a tempestade. Então, espera, meu irmão, espera, minha irmã, espera mais um pouco, essa tempestade vai passar e ele vai voltar para o teu barco. Muitas vezes Deus manda tempestade na nossa vida, não é para nos maltratar, não. As tempestades que aparecem na vida da gente é para nos ensinar. Isso mesmo, acredite. Muitas vezes essas tempestades que vêm assolar a nossa vida é só um treinamento. É uma faculdade, é um mestrado da vida. Não é porque Deus quer te magoar, não é porque Deus quer ser ruim para você, porque Deus é bom. Deus é amor. Mas não existe maneira mais eficaz para a gente se chegar mais a Deus e para a gente aprender do que com sofrimento. É ou não é? É ou não é? É. É nos sofrimentos que a gente amadurece. Ninguém amadurece no parque da Disney sorrindo, se divertindo, não. A gente amadurece enfrentando problema, enfrentando enfermidade, enfrentando uma crise financeira. É numa crise financeira que você aprende a valorizar o seu dinheiro. É numa crise financeira que você aprende a economizar. É numa crise familiar que você aprende a dar valor a seus pais, a dar valor à sua casa. É quando você está no meio da rua com frio que você valoriza a sua casa, aquela manta quentinha que você tem. Pois é. E Jesus apareceu na 4ª vigília. É na 4ª vigília, meu irmão, que Jesus vai aparecer na tua casa, na tua história, na tua família, eu creio. Eu creio que tudo isso que você possa estar passando hoje é só mais um treinamento. Você vai sair dessa. Confie, Jesus está chegando e Ele está andando por cima das ondas. O tempo é de Deus. Ele não se esqueceu de você, Ele não se esqueceu de nós, mas Ele só vai vir na hora certa. Na hora que você estiver preparado, Ele nos dá antes. Muitas vezes a gente quer algo de Deus, até uma bênção material mesmo, e diz, não, Deus não me ouve. Não, Ele ouve, mas Ele só dá na hora certa. Deus não vai dar nada a você enquanto você não tenha maturidade para receber.
Às vezes a tua bênção já está bem pertinho de chegar e com uma palavra maldita você afasta a sua bênção. Tem coisa pior do que murmuração? Israel passou 40 anos no deserto, arrodeando, coisa que eles poderiam ter chegado em 40 dias, sair do Egito até a terra de Canaã. E eles passaram 40 anos arrodeando. Sabe por quê? Porque aquelas pessoas que estavam no Egito, que tinham mentalidade de escravo, murmurador, eles não entraram na terra da promessa. Foi preciso que aquela geração todinha morresse para que a nova geração de filhos libertos, já nascidos pós-escravidão, conseguisse herdar a terra prometida e aquela mente não viesse a contaminar as novas gerações. Então, às vezes, a gente não recebe certas bênçãos de Deus por causa da murmuração. Não murmure, meu irmão. Cada vez que você abre a boca e diz, Minha vida foi feita para sofrer. repreenda isso da sua vida. A boca tem poder. Com a nossa boca, nós amaldiçoamos e com a nossa boca, nós bendizemos. E a Bíblia é clara quando ele diz, uma fonte não jorra água doce, jorra água amarga. Não adianta hoje você dizer que tem fé em Deus e amanhã... Eu nasci para sofrer, minha vida não dá certo, tudo para mim dá errado. Não, tudo para você não dá errado. Repreenda, esqueça essa mentalidade de escravo, você é livre. Jesus te libertou. Creia, Ele vai chegar ao teu encontro. Eu espero que essa mensagem seja um consolo para o teu coração. Que você seja uma bênção e que Deus chegue ao teu encontro. Mesmo que seja na quarta vigília, chega, Ele vai chegar. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e a paz do Senhor. Tchau!